A incerteza está presente na vida de todos, desde sempre. Como não temos o controle de tudo, não podemos ver o futuro, nunca temos certeza sobre o que vai acontecer. Como seres humanos, ansiamos por segurança e senso de controle. Quando nós percebemos que não dominamos o tempo, imaginamos previsões e situações de controle. E aí surge essa sensação, incerteza. E acontece com pequenas coisas do dia a dia. Preferimos saber se é a gente que conhecemos na festa para a qual fomos convidados do que ter essa dúvida. Outra situação de incerteza comum é quando uma pessoa vai a uma entrevista de emprego. Quer saber o resultado o quanto antes, porque não lida tão bem com essa incerteza de não saber. Quem vai falar sobre esse assunto, como é que nós podemos trabalhar isso na nossa vida, é a psicóloga Aline Saramago. Bom dia, tudo bom? Muito bom tê-la aqui. Tudo bem? Bom dia, Vânia. Tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Aline, e o que fatos são essas incertezas e como podemos caracterizá-las? Todas essas ansiedades humanas são consideradas incertezas? Olha, com certeza. Basicamente, as incertezas são dúvidas, são questões imprevisíveis. Inquietações, aquilo que né? nos foge o controle, sim, inquietações. Lidar com o desconhecido, o imprevisto. Uhum. E o que fazer diante disso? Qual deve ser o nosso caminho, ou pelo menos a orientação que nos dá nesse sentido? Uhum. É muito importante que a gente aceite que a gente não tem controle sobre tudo. Tem coisas que a gente, sim, tem controle, a gente tem a nossa autorresponsabilidade, que é aquilo que a gente tem realmente o controle, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, a partir disso, a gente consegue modular a forma como a gente se sente diante das situações. Uhum. Agora, a gente não tem controle sobre as situações externas, né? As pessoas, enfim, o mundo. Como é que então a gente acaba aprendendo, como é que a gente pode aprender a aceitar que esse futuro, essa questão que a gente anseia tanto, não está em nossas mãos? A partir de que princípio? Sim, sentir que nós somos humanos e falíveis? É isso? Então, a gente precisa primeiro saber diferenciar isso. O que a gente consegue controlar do que a gente não consegue. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a gente pode lidar com as situações adversas de formas que a gente ainda não aprendeu. Então, assim, muitas vezes as pessoas, quando chegam numa terapia, por exemplo, né, eu digo pelos meus clientes, eles não têm alguns conhecimentos básicos, por exemplo, de como lidar com a ansiedade, como lidar com a insegurança, como questionar uma preocupação. Poxa, eu estou preocupado com isso, eu fico todo dia preocupado com essa situação, mas essa situação já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Então, você está se preocupando, né? Está ali gastando um tempo, uma energia, pensando em algo que nunca aconteceu, né? Com medo. Assim, a maioria dos nossos medos não acontece. Tem alguns cientistas que falam de 98%, porque a gente tem uma imaginação muito fértil. Então, a gente pode imaginar cenários, assim, terríveis. E muitas vezes isso não acontece, a pessoa fica se preocupando com essas incertezas. Uhum. Tem coisas que a gente pode lidar só quando acontece, né? Por exemplo, essa situação da pandemia. A gente não tinha como prever. Exatamente. Mas aconteceu e aí a gente vai lidando, a gente vai aprendendo a lidar conforme a coisa acontece, não antes. Uhum. Aí se acontecesse uma pandemia. Ou seja, o preocupar-se que não é legal, na verdade, né? Você está antecipando uma coisa que ainda não aconteceu, que não existe, talvez, que nem vai existir. Sim. Então, assim, para você modular, por exemplo, a sua emoção, que as incertezas geram essa ansiedade, as preocupações, você pode, por exemplo, trabalhar a respiração, respirando de forma mais lentamente, você consegue ali ter uma maior tranquilidade. A gente fala na psicologia de 4 em 4 segundos, por exemplo. Você inspira em 4, expira em 4. Isso traz uma tranquilidade em níveis biológicos, né? A nossa respiração, ela pode ser voluntária e involuntária. Sim. Então, quando a gente está ali assustado, ansioso, nervoso, porque a gente não sabe o que vai acontecer,
muitas vezes a gente esquece de respirar e é um mecanismo do nosso próprio corpo mesmo. Então a gente precisa se lembrar, opa, deixa eu voltar a respirar. E fora isso, tem várias atividades de relaxamento, de distração. Quando a gente se distrai também dos problemas, isso também é uma forma de enfrentar, porque a gente precisa distensionar muitas vezes para a gente criar novas soluções. E, além disso, a gente pode questionar os pensamentos, porque, como eu falei, muitas vezes a gente cria cenários na nossa cabeça que são irreais. Então, a gente precisa... É interessante a gente aprender a questionar para a gente poder ver, nossa, realmente isso aqui está meio fora da realidade. E a gente pode também enfrentar as nossas incertezas. Então, por exemplo, você falou de uma entrevista de emprego. Né? A pessoa ali está com aquela incerteza, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? O enfrentamento aí seria ela, de repente, pedir um feedback, ela enviar um e-mail, ela ligar para a empresa, poxa, eu fiz um processo seletivo, eu queria saber como é que eu fui, como é que eu não fui. Seria o caso dela buscar um especialista. Por exemplo, eu trabalho com orientação profissional também. Tem vários psicólogos que também atuam nessa linha de ajudar as pessoas a passarem, né, nas entrevistas, porque tem formas mais habilidosas de você se comportar. Enfim, diante de cada situação, tem formas, né, de você se comportar. Ou, enfim, pensar, agir. Então, varia muito, né? E tem outras questões também, tem muitas dicas possíveis. Sim. Então, quer dizer, na verdade, quando isso passa a limitar uma pessoa, quando ela começa a perceber que não tem muito caminho, ela começa a ter tanta dúvida e não sai daquilo, é hora de buscar a ajuda de um profissional, já quase passando da hora, não é não? Ah, sim, com certeza. Na terapia é o lugar, é o espaço para a gente questionar. Agora, acho que é muito importante dizer que tem profissionais que acabam não trabalhando com essa psicoeducação. Por quê? Porque a abordagem é diferente de trabalho. Ah, tá. Então, assim, tem profissionais que escutam mais e que interferem menos na forma do cliente de pensar. Então, assim, se você quer realmente aprender habilidades para você conseguir questionar o que está acontecendo, é importante você buscar um profissional que trabalhe com essa linha. Olha, você vai me questionar, você vai me trazer novas formas de pensar e de agir. Eu preciso dessa psicoeducação, preciso aprender essas coisas. Então, aí ele vai orientar, olha, essa não é a minha forma, ou então, eu trabalho com isso sim. Outras questões é realmente a pessoa ter crenças. Assim, hoje em dia a gente lida com muitas pessoas que se dizem ateias, agnósticas. Sim, é verdade. A espiritualidade vem sendo cada vez mais reconhecida pela medicina e pela psicologia, pela ciência, né? Então, é interessante. A OMS fala que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, você ter uma espiritualidade, você acreditar em coisas que te tragam força, isso também é interessante para trabalhar com as incertezas. Além de também cuidar do psico, né, do social, você conversar, compartilhar com as pessoas com quem você convive, né, ter essa troca. E também se cuidar, né? Cuidar da alimentação, cuidar dos exercícios físicos, isso ajuda muito também a lidar com a ansiedade, com o estresse, dessas preocupações.